Vamos ler com a ajuda de Deus. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo Teu favor fizeste forte a minha montanha, Tu encobriste o Teu rosto e fiquei perturbado. A Ti clamei, a Ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura Te louvará o pó? Anunciará Ele a Tua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Tornaste o meu pranto em folguedo, tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria, para que a minha glória Te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, eu Te louvarei para sempre. Aqui, queridos irmãos, Davi, servo de Deus, fazia aqui uma declaração a Deus na sua confiança e na sua comunhão com Ele, porque sentia que o Senhor havia tido compaixão da sua vida, da sua alma, por causa dos momentos terríveis que ele havia passado, ainda que era rei. Contudo, ele tinha adversários, tinha inimigos, amigos declarados e amigos ocultos, amigos que ele já conhecia que eram amigos, e inimigos também de forma encoberta. Ele não tinha conhecimento de quem era, mas sabia que existiam. E ele então exaltava o Senhor, porque o Senhor também o havia exaltado perante os seus adversários. Que ele tinha temor que, caindo ele, irmãos, numa situação má diante de Deus e de todos, os seus adversários viessem a se alegrar, vendo o seu estado deplorável por conta daquilo que ele havia cometido, ou seja, como resultado dos seus pecados. Mas ele dizia, declarando ao Senhor: Senhor meu Deus, eu clamei a Ti, Tu me saraste e fizeste subir a minha alma da sepultura. Isto porque ele havia caído em situações pecaminosas diante de Deus, e estava como que à beira da sepultura. E o Senhor usou de compaixão para com ele, pela sua humildade, e lhe deu graça de conservar então a vida, para que não ficasse ou não caísse no abismo que o pecado tinha como objetivo levá-lo. Ora, queridos irmãos, isso aqui tudo também pode se passar conosco. Nós estamos nesta bendita graça, mas ninguém é livre de cair em circunstâncias que podem levá-lo a um sofrimento ou uma condição de grande medo dos resultados dos caminhos que tem feito, que tem seguido. Então, buscando a misericórdia de Deus e a encontrando, é como Davi, que ele diz, confessando ao Senhor que o fez subir da sepultura. Chegou praticamente
à beira dela, mas Deus teve compaixão, lhe deu a mão. Em um outro salmo, ele diz que ele esperou pacientemente no Senhor, e o Senhor ouviu a voz da sua oração e tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou ele sobre uma rocha e firmou seus passos. Tudo isso são considerações que devem estar em nós, irmãos, quando nós caímos em circunstâncias que nos afastam temporariamente da presença de Deus, pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, por algum caminho adverso que nós seguimos, contrariando a vontade de Deus, e depois nos vemos como atolados numa circunstância de aflições, de tristezas, de angústias, porque tudo isso, irmãos, é o que o mundo oferece. E quando chegamos a isso, buscando a misericórdia do Senhor e esperando pacientemente no seu socorro, quando Ele vem, então nós temos condição de exaltar o nome do Senhor e glorificar, porque Ele estendeu o seu braço e nos socorreu nos momentos difíceis da nossa vida. Ninguém está livre disto. Todos nós estamos na mesma situação, ou seja, nas mesmas condições. Que Deus nos guarde, irmãos, de que venhamos a cair de tal maneira que cheguemos a uma circunstância como chegou Davi. Mas ele diz assim: a ira do Senhor dura um momento só, mas no seu favor está a vida. Por que Deus havia se irado com ele? Porque ele havia cometido um pecado, um delito grave, e não foi agradável a Deus, e como consequência ele tinha que responder então pelo castigo por conta do que cometeu. Então ele entendeu que o Senhor estava irado com ele, e na ira do Senhor, o Senhor afastou dele o seu rosto. O Senhor não olhou para ele, e ele ficou muito triste. Então ele dizia, na situação que ele estava: a ira do Senhor pode durar um momento só, mas o seu favor, no favor do Senhor está a vida. Foi o que aconteceu com ele, que quando ele alcançou o favor de Deus, a vida voltou a manifestar-se outra vez, e ele saiu da beira da cova, da beira da sepultura. Bendito seja o Senhor. Então ele dizia assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele não queria dizer que o choro era, digamos, da hora que ele deitou para dormir até a hora que ele acordou. Isso é uma noite, mas também não é só isto. Esta noite aqui pode ser a ausência da luz de Deus, porque a noite manifesta a escuridão, as trevas, é a ausência da luz do sol. O sol não está brilhando à noite, então a noite é escura. Então ele considerava que nessa escuridão, pela falta da luz de Deus, ele estava em trevas. Mas a alegria vinha pela manhã, ou seja, quando a manhã chega, o dia se desperta, o sol volta a brilhar, as trevas desaparecem e a noite acaba. Era o que ele sentia. Mas conosco também pode acontecer isto, irmãos. Na nossa forma de viver, de nos conduzir, de cuidar daquilo que acontece na nossa vida, por consequência dos nossos atos, das precipitações nossas, dos momentos que nós não temos controle das nossas atitudes, podemos cair depois numa treva, numa noite, que não são 12 horas, pode ser uma semana, um mês, um tempo de vida, ninguém sabe, e a pessoa viver numa completa escuridão, longe do brilho dos olhos de Deus, que ilumina o seu povo, e a pessoa fica perturbada. Ele disse aqui: tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha montanha, e encobriste o teu rosto, e eu fiquei perturbado. Quer dizer, quando Deus viu que os caminhos dele não eram bons, ele estava caminhando como quem está viajando
numa estrada plana. Não precisa esforço para carregar a sua carga e caminhar, porque nada lhe impede. Se for uma descida, a pessoa tem o favor da descida que lhe ajuda, menos esforço para levar a sua carga. Mas quando começa a subir, irmãos, e vir uma montanha, dependendo do ângulo de inclinação dessa montanha, é a força que a pessoa deve fazer para subir. E o que Deus fez para ele? A montanha que colocou diante dele no seu caminho, ele fez forte, ele inclinou mais a montanha. Então o ângulo de subida ficou mais forte e a carga ficou mais difícil de carregar. E quando isto aconteceu com ele, na comparação que ele fazia, ele ficou perturbado, porque nesta montanha que o Senhor fez, o Senhor encobriu o rosto e ele não sentia mais o Senhor. Além de ter que subir com dificuldade, não tinha mais a presença de Deus que o ajudava, que o confortava. Também se passa isso conosco. E nesta manhã, quantos que podem estar aqui, irmãos, ouvindo esta palavra e já está pensando: eu acho que a minha montanha está forte, eu acho que a subida da minha vida está ficando mais difícil, porque cada dia que passa eu tenho mais dificuldade de caminhar, mais dificuldade de andar nesta graça, tudo me fica difícil. Eu congrego, não sinto alegria, eu durmo, oro, não sinto nada, canto, não sinto nada. É porque o rosto do Senhor está encoberto e a tua montanha está forte. Então Davi dizia, e eu fiquei perturbado. E se alguém está aqui nesta manhã perturbado, faça como fez Davi: a ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Então ele foi aos pés do Senhor: Senhor, eu não estou conseguindo levar a minha carga, carregar a minha cruz, porque a subida ficou muito forte e eu vejo que o teu rosto está escondido. Onde está a tua presença? Onde tu estás, Senhor? Porque se tu estivesse comigo, mesmo a minha montanha sendo dura, forte, eu subiria com a tua força, mas agora eu não estou sentindo. Quantos que nesta manhã estão deste jeito, diante de situações da sua vida, que caiu em certas fraquezas e desobediências e não alcançou a misericórdia de Deus, e agora está em circunstâncias tão difíceis que não consegue andar, a vida não vai para a frente, a alegria não existe mais, o prazer de cantar desapareceu e orar parece que não tem mais efeito, ouvir a palavra parece ouvir um discurso e está no meio da irmandade porque é o caminho que tem que seguir por enquanto, até que a pessoa não aguentando pode se afastar. Mas a misericórdia de Deus nesta manhã revela este salmo aqui, irmãos, que deixou de exemplo na vida de Davi, rei. Davi, irmão, se humilha, que era rei, mas ele se humilhou tanto que se tornou dependente exclusivamente da misericórdia de Deus. Quantos que estão nesta graça, irmãos, e que não sente isto, mesmo indo mal a sua vida, mesmo percebendo que há uma ausência de Deus e da alegria de servir a Deus, mas não se dobra, não se volta, mesmo vendo que, olhando assim, irmãos, no horizonte do seu caminhar, vê um abismo, vê que a coisa está cada vez mais se abaixando para que ele seja colhido numa situação pior, mas não volta ao Senhor. Como você não volta ao Senhor? Paulo escreveu assim aos Coríntios: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o homem, não lhe imputando o seu pecado. Bendito seja o Senhor. E alguns estão aqui e não se lembraram de ir aos pés do Senhor, e dizer: Senhor, minha vida está deste jeito, eu estou cada vez mais sofrendo nesta noite, nesta escuridão, sem a tua presença. Mas não volta atrás, não reconhece. Então o Senhor vem a ti nesta manhã e manifesta a palavra: se queres perdão, se queres misericórdia, o Senhor está pronto a te abraçar neste dia. Bendito seja o Senhor. O grande mal do ser humano, irmão, semente do pecado,
é que se torna de dura serviço, isto é, pescoço duro, que não abaixa a cabeça, que não se dobra, está sofrendo, está padecendo, mas não volta a ser o Senhor. Então o Senhor, vendo tudo isto, vem hoje e diz: olha, na tua frente tem uma montanha que eu fiz ela ficar mais forte, e a tua vida está à beira de uma cova, de uma sepultura, e você não se lembra de pedir a misericórdia, mas o Senhor vem a ti nesta manhã e oferece: queres misericórdia? Queres perdão? Queres ser tirado disto e quer que esta noite se passe e a alegria chega nesta manhã? O choro durou a noite toda, mas nesta manhã pode aparecer alegria. Quem está aqui em comunhão está bem com o Senhor, ainda que haja dificuldade no teu caminhar, mas estás em paz com Deus, porque percebes que a luz do Senhor ainda está sobre ti, não tem treva nenhuma. Alegra-te nesta manhã com o Senhor. Bendito seja o Senhor. Então o Senhor Jesus, como já deu de dizer agora no começo, ou antes, naquele conselho, o Senhor Jesus percebia que a montanha para os discípulos ia ficar muito dura, muito forte, porque ele ia se ausentar. Ele sabia que ia ser morto, ia ser crucificado, e os discípulos iam ficar sozinhos, porque até então ele estava junto, era a alegria deles, era o conforto deles, era o poder na vida deles. E agora ele, sabendo que ia ser ausente, se tornar ausente dos seus discípulos, então ele disse: olha, eu vou dar para vocês a minha paz vos dou, mas não dou para vocês como o mundo a dá. Quer dizer, recebam a minha paz, porque vocês vão ficar sozinhos e vão precisar dela. Nesta manhã é a mesma coisa. Quem já está aqui caminhando e sabe: Senhor, a minha vida está difícil, eu tenho as dificuldades pela minha própria natureza, não consigo dominar o meu ser, as tentações da minha carne querem me levar para o erro, eu não tenho força e tenho medo que o Senhor se ausente de mim. O Senhor, nesta manhã, além de te dar a paz, te dá o poder de vencer as coisas que te atormentam. Bendito seja o Senhor. Como o Senhor Jesus, quando enviou os discípulos de 2 em 2, deu poder a eles de expulsar demônios, de curar os enfermos, de fazer maravilhas. E eles foram enfrentar as dificuldades e voltaram glorificando a Deus e contando as obras que fizeram. Teve um que disse: Senhor, estou tão contente porque até os espíritos se nos sujeitam. E Jesus disse assim: é verdade, eu vi a eles, Satanás, cair como um raio diante de vocês. Por quê? Ele caía porque vocês estavam cheios do meu poder. Nesta manhã, seja desfeita toda a treva, toda a escuridão, que raio, como o sol lá fora já está esquentando e brilhando na nossa terra, brilhe o sol da justiça na nossa vida agora, que toda a treva desapareça e que o poder do nosso Deus nos tome, querido. Ninguém será vencido pelas trevas. Se a luz do Senhor brilhar, irmãos, o Senhor vai fazer a sua luz brilhar um pouco mais nesta manhã. Já na oração se sentia que a presença de Deus aqui evoluía, crescendo. Uns estavam quietinhos, de repente começaram a glorificar a Deus, outros estavam distraídos, e ouvindo o ruído da manifestação, também entrou na comunhão e sentiu alguma coisa. Mas o que você sentiu, irmão, era pouco. Pode sentir um pouco mais, se a luz de Cristo te brilhar agora, se a treva que está diante de ti for desfeita e você receber essa luz, a glória de Deus vai aparecer. Glória a Jesus. Então Davi, irmão, se referindo a isso, ele fez uma declaração, quando ele disse: Senhor, tem piedade de mim, ser o meu auxílio, mas também tu tornaste o meu pranto, o meu choro em folguedos, que é em folga, em tranquilidade, e tiraste o meu silício e me cingiste de alegria. Estava caído no pó, me deste alegria.
E agora ele vai dizer por quê. Para que a minha glória te cante louvores e não se cale. Quantos que estão aqui? A glória de Deus está sobre ti, mas você não canta mais louvor. Você está calado diante de tudo que se tem levantado. E a ordem da palavra é esta aqui nesta manhã: que a tua glória louve ao Senhor. E você não se cale. Abra a tua boca, louve o teu Deus, porque a glória de Deus está sobre ti. Sabe por quê? Porque a treva já foi embora, a escuridão já desapareceu. Santo é o Senhor. Já aconteceu isso com muitos irmãos, e acontece. Fala, meu Deus, mas quanto tempo que eu não sinto mais a presença de Deus. Eu oro, mas não sinto nada. Congrego, ouço a palavra, como muitos estão aqui agora, até com sono, estão aqui abrindo a boca, caindo. É porque a tua glória não louva mais a Deus. Mas escuta só esse ruído aqui, ó. É a glória de Deus cantando louvor a Ele. Você tem aí algum louvor para o teu Deus? Consegue abrir a tua boca e glorificar ao teu Deus? Bendito seja o Senhor, pois as trevas já foram embora da tua vida. Santo é o Senhor que brilha nesta manhã. Irmãos, o mundo é tomado de profunda e densa treva. O pecado domina, mas Deus escolheu um punhado de gente. São poucos, mas esse pouco de povo é iluminado. Ninguém caminha na treva enquanto amar o Senhor. Se te falta amor, se te falta reverência, receba agora pela comunhão do Espírito de Deus. E no próximo culto, cante louvores a Deus, porque livrou a tua alma da sepultura. Deus seja louvado.